Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal, ao mesmo tempo que se abre as portas para que você possa se aprofundar nos assuntos abordados nos vídeos. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. A cunhagem das primeiras moedas. Por volta de 700 AEC, no alvorecer da Antiguidade Clássica, as cidades independentes da Grécia se encontravam dispersas em uma região continental, uma insular e outra oriental. Nessa época, os gregos estavam dando início a um longo processo de expansão, por meio da fixação de colônias em regiões tão distantes como o sul da Itália, a Sicília, o sul da França, onde no século seguinte surgiria a cidade de Marsella, a Península Ibérica, o norte da África, o Mediterrâneo Oriental e o Mar Negro. Enquanto isso, a Fenícia também estabelecia colônias no Chipre, no norte da África, no sul da Península Ibérica, na Sardenha e na Sicília. Na Anatólia dessa época, entre a Grécia e a Fenícia, encontrava-se o próspero reino da Lídia, que descendia diretamente da então extinta cultura hitita. Sua população era falante da língua lídia, a qual era membro da família das línguas anatólicas, que incluía ainda as línguas hitita e luvita. Por volta de 640 AEC, enquanto a Grécia e a Fenícia fundavam colônias por todo o Mediterrâneo, o abastado reino da Lídia começou a produzir as mais antigas moedas que os historiadores e arqueólogos conhecem. Elas eram cunhadas e não fundidas, o que lhes conferiam o aspecto de pepitas, e estavam sendo confeccionadas a partir de uma liga feita de ouro e prata encontrada em estado natural chamada electro. Ao contrário das protomoedas anteriores, essas moedas eram lastreadas pelo estado lítio. Essas moedas eram precisas no tocante ao peso e à quantidade de ouro e prata que incorporavam, mas elas possuíam um valor fixo e superior à quantidade de metal que elas efetivamente continham. Nessa época, as operações de pagamento entre os mercadores eram feitas por meio da limitada circulação de lingotes e barras de metais preciosos, os quais eram cortados em pedaços adequados para a realização dos pagamentos, e os comerciantes que recebessem os pagamentos faziam a respectiva conferência por meio da pesagem do metal. Acredita-se que esses comerciantes geralmente se conheciam e, de maneira geral, mantinham alguma relação de confiança, na mesma proporção em que suas reputações inspiravam mais ou menos confiabilidade. A prata e o ouro gozavam de múltiplas virtudes. Eles eram valiosos, valorizados e, ao contrário dos cereais, não se deterioravam. A sua crescente aceitação generalizada ao longo dos séculos anteriores transformava esses metais em um meio bastante efetivo para a realização de pagamentos. E o fato de o ouro e a prata serem limitados era justamente o fator que lhes conferia valor. A Lídia dispunha de uma forte vantagem econômica, que era o fato de dispor de fontes de prata e ouro, e por esse motivo pôde começar a produzir as mais antigas moedas conhecidas em meados do século VII AEC. Na sequência da passagem do tempo, as cidades gregas da Jônia também passaram a cunhar suas próprias moedas, as quais igualmente incorporavam um valor pré-definido superior à quantidade de metal que elas continham. Portudo,
Os benefícios de cunhagem de moedas fizeram com que essa prática passasse a se disseminar amplamente na sequência do século VI AEC. A circunnavegação da África. Enquanto Alídia começava a cunhar as primeiras moedas, o faraó Neco II, que reinou durante a 26ª dinastia, filho de Pisamétrico I, patrocinou uma audaciosa jornada. Uma embarcação fenícia havia sido contratada para, pela primeira vez, navegar ao redor da costa africana. Os registros indicam que Pisamétrico, após fracassar numa tentativa de construir um canal que conectasse o Mar Vermelho ao Mediterrâneo usando o leito do Nilo, passou a buscar uma conexão mais rápida entre o litoral norte e oriental do Egito. A tripulação fenícia contratada por Neco II partiu do Mar Vermelho e navegou pela costa oriental africana seguindo rumo ao sul, contornou o Cabo das Agulhas, no extremo sul do continente africano, e seguiu a norte, pela costa ocidental da África, até alcançar o Estreito de Gibraltar, quando então a embarcação adentrou no mar Mediterrâneo e seguiu em direção ao sol nascente até aportar novamente em terras egípcias. Essa jornada consumiu longos 3 anos, o que incluiu 2 longas paradas para repor as provisões. Segundo o grego Heródoto, nos 2 outonos que se passaram durante a jornada, os exploradores fenícios tiveram que desembarcar em terra firme, realizar plantios e aguardar a colheita, para só então seguir viagem. Na realidade, todo o relato do fato é dado exclusivamente por Heródoto, que viveu cerca de 2 séculos depois da sua ocorrência, e não existem registros sobre essa circunnavegação na época em que ela teria acontecido. E embora seja normalmente aceito que a jornada tenha de fato acontecido, muitos especialistas questionam a veracidade da história. O surgimento dos celtas. Enquanto os fenícios contornavam o continente africano, a cultura e a sociedade celta floresciam como civilização nas regiões centrais do continente europeu. Embora os ancestrais dos celtas tenham começado a chegar às regiões centrais da Europa em meados do milênio anterior, foi só a partir de 700 AEC que uma cultura celta começou a se formar na região. Nessa época, uma estratificação social começou a surgir, e os traços característicos da civilização celta afloraram. No século seguinte, já por volta de 600 AEC, essa civilização se consolidava em uma ampla região, que incluía os atuais territórios da República Tcheca, Eslováquia, Áustria, sul da Alemanha, França, leste da Espanha, alcançando até partes da ilha da Grã-Bretanha, onde eles faziam uso do monumento de Stonehenge para cerimônias e atividades de astroobservação, muito embora admitisse que não fossem os seus construtores. Mas uma geração de pesquisas recentes tem apresentado resultados que sugerem que a origem da civilização celta tenha se dado nas regiões do litoral atlântico da Península Ibérica, embora essa ainda seja uma discussão em andamento. De qualquer forma, a pesquisa arqueológica demonstra que os primeiros registros escritos em língua celta começaram a surgir em algum momento próximo a 600 AEC. Essa escrita era de alta complexidade, de forma que, embora ela figure como uma escrita já decifrada, ainda hoje existe muita dificuldade para compreendê-la. Na sociedade celta, apenas os sacerdotes eram letrados, uma vez que a escrita era considerada mágica entre os celtas. Os seus sacerdotes eram os druidas, os quais, mais tarde, narrariam para o seu povo histórias como a lenda do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, além de outras fábulas, as quais, com o passar do tempo, chegariam aos nossos dias como muitos dos contos de fadas que conhecemos atualmente. A religião celta unia o conhecimento místico ao científico, o qual ainda sustentava um panteão centrado no culto a deus Amã, e a sua sociedade ainda mantinha uma sólida base matriarcal.
O matriarcado e o culto à deusa-mãe eram características que acompanhavam os povos da Europa desde a época do Paleolítico Superior, em um tempo no qual praticamente todos os outros povos já tinham adotado o culto ao Deus Pater e uma sociedade de base patriarcal. A civilização celta era composta por um conjunto de populações que se organizavam em diferentes tribos. E nessa época de 600 AEC, tribos assentadas no norte da Europa e a oeste dos Alpes começaram a manter contato e fazer comércio com as colônias gregas do Mediterrâneo Ocidental. As evidências arqueológicas demonstram ainda que o comércio dos celtas incorporaria a aquisição de itens de bronze de origem etrusca e de seda com uma surpreendente procedência chinesa. O desenvolvimento da civilização védica. Por volta de 600 AEC, enquanto os celtas floresciam nas regiões centrais da Europa, no distante Vale do Indo, a civilização védica se organizava em 16 nações independentes, conhecidas como Mahajanapadas. Quando os ancestrais arianos indo-europeus começaram a chegar à região, quase um milênio e meio antes, eles formaram unidades tribais seminômades chamadas janas, as quais lutavam entre si e com outros povos da região, disputando recursos e terras. No decorrer da Idade do Ferro, esses janas, que começaram a seguir os ensinamentos do Rig Veda, unificaram-se e formaram os Janapadas sedentários. Esses Janapadas eram muitos e começaram a se unir, formando unidades políticas maiores que cresciam por meio da apropriação de terras. Por volta de 600 AEC, esses Janapadas haviam se fundido e, como resultado, haviam se transformado em 16 Mahajanapadas distintos. Esses Mahajanapadas eram nações independentes, descritos em textos budistas posteriores, onde eram apresentados como reinos e repúblicas, que haviam se desenvolvido e surgido numa época anterior ao surgimento do próprio budismo, nas regiões noroeste da Índia. De qualquer forma, os textos budistas e jainistas fazem menções apenas eventuais aos Mahajanapadas, de forma que os detalhes históricos sobre essas nações são desconhecidos. Embora o seu número seja frequentemente citado como sendo 16, fontes distintas citam números diferentes, nesse caso, refletindo mais a organização tribal do que geográfica da região, na medida em que essas linhas relacionam povos e não nações. A tumultuada acomodação dos povos do Oriente Médio. Enquanto os Mahajanapadas se consolidavam na região da Índia, o Egito vivia os primeiros tempos do período da Época Baixa da sua história, quando os últimos governantes egípcios nativos governaram a região do Vale do Nilo. Na sequência do domínio assírio, que durou 4 décadas ao longo do século anterior, na época baixa o território egípcio foi alvo de domínio pelos persas, líbios e gregos, quando esses últimos foram liderados pelo macedônio Alexandre o Grande. Esse período engloba da 26ª à 30ª dinastia, a última das 30 dinastias relacionadas por Maneton, que viveu no século III AEC. Logo na sequência da invasão assíria ao Egito, durante o final do período neo-assírio da história assíria, o jogo virou contra os assírios, cujo território tornou-se alvo de uma sequência de violentas investidas promovidas pelos medos e babilônios, de forma que as cidades assírias foram alvo de saques na década de 620 a 610 AEC. Como resultado, em 608 AEC, a antiga linhagem dos reis assírios foi interrompida, e a história da Assíria como nação encontrou o seu fim. Por outro lado, a Babilônia atingiu seu apogeu, e sob o reinado de Nabucodonosor II, a Babilônia alcançou a sua máxima extensão territorial. Esse período da história babilônica é conhecido como Império Neo-Babilônico, quando as fronteiras da Babilônia se expandiram e passaram a cobrir grande parte do Oriente Médio,
indo desde as fronteiras com o Egito, ao sul, até os Montes Tauros, na Anatólia, ao norte, e até a fronteira persa, no lado oriental. Nessa época, a região do Levante abrigava um pequeno reino agrário, localizado numa região montanhosa e isolada, situado ao sul de Israel, o qual era chamado pelos semitas hebreus de Judá, e que foi alvo de uma sucessão de investidas babilônicas, até cair perante o poderoso exército do rei Nabucodonosor em 597 a.C. Este episódio, registrado nos livros sagrados das religiões abraâmicas como o cativeiro da Babilônia, narra como os babilônicos invadiram Jerusalém e promoveram uma onda de saques e destruição na cidade, a exemplo do que já haviam feito décadas antes na agora extinta Assíria. Segundo a narrativa do Gênesis bíblico, na sequência da invasão babilônica a Jerusalém, nobres e populares hebreus teriam sido deportados em exílio para a Babilônia. E justamente a partir desse episódio de destruição e saque do Templo de Jerusalém pelas forças de Nabucodonosor, que a Arca da Aliança desaparece completamente do relato bíblico, e o seu destino passa a ser ignorado. E na dramática sequência dos fatos, entrariam em cena, no desenrolar da história humana, os personagens Zoroastro, Pitágoras, Buda, Confúcio e Lao Tse, os quais fariam surgir a religião persa do zoroastrismo, o sistema filosófico do pitagorismo, a doutrina filosófica do budismo, o sistema filosófico do confucionismo e a tradição filosófica do taoísmo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal e ao mesmo tempo se aprofundar nos assuntos tratados nos vídeos, então torne-se membro e escolha uma entre as 3 opções de assinatura. Então valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço, até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning and I get the paper, I check the